O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Quem é você se não é capaz de morrer pelo que acredita? Com essa pergunta eu começava a homilia ontem para um retiro de jovens, por ocasião do martírio de São Sebastião, e hoje mais uma vez diante do martírio de Santa Inês, vejo a oportunidade de fazer essa questão. Quem somos nós, se não somos capazes de dar a vida por aquilo que cremos? Esta pergunta vem a nós por conta desse testemunho grandioso que é o testemunho dos mártires. O Papa Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor, ele diz que ao início do ser cristão não há uma grande decisão ética ou uma grande ideia, mas se trata de um encontro. Eu fui, mais do que encontrar alguém, eu fui encontrado. Deus me encontrou, e eu encontrei Jesus, esta pessoa, e ela deu a mim o rumo decisivo, o horizonte verdadeiro da minha história. Eu descobri a verdade, eu me encontrei com a verdade e com o amor. E uma vez que uma pessoa abre a sua alma ao toque da graça e encontra esta verdade, ela não a troca por nada. Não há nada nesse mundo capaz de fazê-la retroceder nesta descoberta, neste relacionamento com o Senhor. E aí, isso explica a resiliência, a obstinação, a constância, a perseverança, a fortaleza dos mártires. Os mártires, eles são aqueles que têm a coroa da vitória sobre o mundo. E no caso de Santa Inês, aqui, ela tem uma dupla coroa: a coroa da virgindade e a coroa do martírio. Pela coroa da virgindade significa que ela venceu a si mesma, as suas inclinações, as suas paixões, e por amor a Jesus se fez casta, se fez virgem. Ela dizia que jamais deixaria qualquer homem tocar no seu corpo, porque o seu corpo era de Cristo. Venceu depois o mundo, a coroa do martírio, resistiu bravamente àqueles que queriam fazê-la abandonar o nosso Senhor por qualquer proposta. Houve um rapaz lá que se apaixonou por ela, porque ela era muito bela, muito bonita. Ele fez várias propostas de casamento, mas ela não aceitou. O meu amado é meu e eu sou do meu amado, Jesus. Há, além disso, no dia de hoje, a tradição Santa Inês, Agnes, da bênção dos cordeiros,
com os quais se faz o palio do bispo, lembrando exatamente essa pureza de Santa Inês e a pureza dos cordeiros que se entregam, né? Santa Inês, esse cordeiro que se imolou por amor a Jesus, que se entregou totalmente. Não retrocedem os mártires. Agora, para isso, meus queridos, para que nós tenhamos esta coragem, essa fortaleza de jamais trocar Jesus, como diz aquela frase, de nada colocar no lugar de Jesus, nada preferir a nosso Senhor. Para isso eu preciso então cultivar no meu coração uma vida de oração, cultivar esse encontro diário com Deus, essa vida de intimidade. Santa Inês tinha intimidade com nosso Senhor, não era só uma veste exterior que ela colocava de cristão, porque se assim fosse, na primeira tentação, ela se entregaria essa veste, ela deixaria essa veste de lado, como se desfaz de uma roupa velha. Mas porque ela encontrou a pessoa, porque ela encontrou a verdade, ela se manteve firme. Agora, e eu e você? Voltamos à pergunta inicial: seremos capazes de dar a nossa vida? Nós cremos a tal ponto que de fato para nós o cristianismo não é só uma grande ideia, não é só uma grande decisão ética, mas é de fato vida, relacionamento pessoal com Deus. Porque nós estamos num tempo em que as modas são justamente outras. O que está na moda agora, nesses tempos, nesse período? Nas redes sociais, por exemplo. Quantas pessoas estão colocando lá na internet, antes e depois da pandemia? E aí a pessoa lá coloca uma foto dela na igreja católica, com vestes católicas, né? Freis, religiosas, gente consagrada. Nada contra, viu? O que eu vou falar. Mulheres de saia, véu, que é muito bonito, muito maravilhoso, perseverem, não tem nada contra, mas digo, essas pessoas colocam fotos delas assim, antes da pandemia, e depois da pandemia, com uma vida totalmente contrária, no meio das baladas, ou então se despindo como se estivesse no ensaio pornográfico. Mas por que isso? Por que essa mudança? Porque acontece o seguinte, meu irmão: se não é interior, se eu não cultivo interiormente a minha fé, se é só exterior, se são só vestes, na primeira tribulação, na primeira tempestade, na primeira pandemia, eu vou me desfazer da fé cristã, como se eu estivesse me desfazendo de uma roupa velha. Porque eu não me encontrei de fato com a verdade. Eu estava seguindo ideias. Ideias passam. Ideias são volúveis. A ideia que eu tive de manhã, se eu não anotar à noite, eu já esqueci. Mas uma vez que eu me encontrei com uma pessoa, esse encontro é diário, é constante, ele está ali, é presença. E esta presença, uma vez que eu encontrei esta verdade, que eu sei que essa verdade, nada será capaz de me tirar desse caminho. Isso mais uma vez: você é capaz de morrer pelo que acredita? Você é capaz de morrer pela sua fé? O martírio é um dom, é uma graça, mas é uma graça que se cultiva por meio da oração, que se recebe por meio dessa intimidade dos sacramentos, vivendo o martírio branco do dia a dia, se sacrificando, se entregando por amor a Jesus, resistindo
resistindo heroicamente às ridicularizações. O Papa Bento XVI falava do martírio da ridicularização. Isso é o verdadeiro heroísmo. Hoje chamam de heróis essas pessoas aí que não têm o que fazer, desocupadas, né? Aí vão para uma casa para ficar fechado 3 meses, não fazendo nada da vida, brigando, se expondo de forma pornográfica, e chamam de heróis essas pessoas. As pessoas não são heróis, as pessoas são desocupadas. Se tivessem o que fazer, estavam trabalhando. E outros desocupados ficam assistindo. Se você é desses desocupados e se diz católico, não vai dar muito tempo para você se desfazer da sua fé católica, como se desfaz de uma roupa velha. Padre Renan, você está sendo muito radical. Isso aí é muito radicalismo. Meu querido, minha querida, veja só. Se você vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, para cuidar do seu dinheiro, você quer que ela seja radicalmente honesta com o seu dinheiro, ou que ela seja moderada? De vez em quando ela tire uma moedinha ali, um dinheirinho aqui. Você quer um radicalmente honesto ou um moderado? Radical ou moderado? Radical. Você vai casar, você quer que o seu marido, que a sua esposa seja radicalmente fiel a você, ou que ele seja moderado? De vez em quando ele olhe para a vizinha, de vez em quando ele pule a cerca. Você quer um radical ou moderado? Ah, que é radical, né? Então por que para as coisas de Deus tem que ser moderado? Por que para as coisas de Deus tem que ser mais ou menos? Santa Inês foi radical. São Sebastião foi radical. E se nós quisermos sobreviver às marés contrárias à nossa fé, que estão vindo com toda a força, nós também precisamos ser radicais. Precisamos estar ancorados na verdade, para que nada mude o curso das nossas vidas, para que continuemos em frente, rumo ao céu, rumo ao encontro definitivo com nosso Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.